Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus, dar boas-vindas a quem nos visita, aqueles que estão conosco pela primeira vez, recebam o nosso abraço e nós vamos juntos entrar em tempo de adoração. Há um convite cantado, o hino de número 235, Vinde cristãos, cantai. Esse é o convite do Senhor para você nessa noite, que você venha com esse espírito de canto e adoração ao Senhor por tudo que Ele é e representa para a sua vida. Se coloque em pé, cantemos esse hino. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que cavalga sobre as nuvens. Salmo 68, verso 4. Vamos fazer um grande recitativo dessa declaração bíblica, vamos lá? Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que cavalga sobre as nuvens. Salmo 68, 4. Cantemos o hino Vinde cristãos, cantai. Louvamos o Senhor, porque e suplicamos, Senhor, que aceites o nosso louvor nesta noite. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, dê um abraço. Dê um abraço a quem está do seu lado, uma saudação àqueles que nos visitam. Veja se tem alguém visitando, dê a sua palavra de bênção.
Muito bem. Abraço fraterno. Nós temos conosco nessa noite, irmãos, a nossa querida irmã Noemi. Noemi foi a preletora do retiro de mulheres que aconteceu, coloca a foto aí, Vanessa, aconteceu em Igaraçu do Tietê, de sexta-feira até hoje à tarde. Um grupo de aproximadamente 40 mulheres e alguns maridos que foram carregar as malas, não as mulheres, mas as malas das mulheres, né? Estiveram no hotel em Igaraçu do Tietê, e nós temos aqui uma foto, e foi um tempo muito abençoador. A Noemi foi a preletora, e lá ela compartilhou na sexta-feira da sua caminhada, depois no sábado de manhã e domingo de manhã, as palestras ali com as nossas queridas irmãs. Noemi, fique de pé. Essa querida irmã simpática que ganhou o coração das mulheres, e nós louvamos a Deus por esse tempo tão abençoador na vida das mulheres de nossa igreja. Então, o que eu vou pedir? Que essas irmãs que participaram do congresso se preparem, porque vocês vão fechar o culto cantando. Vai ser o encerramento do culto mesmo, a melodia que vocês tiveram lá no evento. 2012 vai terminando com chave de ouro no trabalho das mulheres, como também de outros ministérios, como por exemplo, você é o Ministério de Música, Coral de Homens, já aí a todo vapor, participando do culto. São várias áreas da igreja que você pode se envolver e participar. E nós louvamos a Deus pelo tempo que as irmãs estiveram ali no hotel em Igaraçu do Tietê, e ali, não sei se estão todas, mas dá para você ter uma noção, né? Depois pelo Facebook você vai ver as fotos. E você, mulher, se prepare para 2013. 2013 será o retiro espiritual com o dobro de mulheres. O desafio é levar 80 mulheres. Esse ano foram 40, levaram 80. Se você não foi, eu não vou dizer que você perdeu, porque eu diria o óbvio. E eu não gosto das coisas que são apenas as coisas óbvias, né? Quem não foi, com certeza irá em 2013 e participará de algo muito bom. As irmãs que foram darão o testemunho no cotidiano com vocês, conversando. Foi um tempo muito bom. Então eu quero agradecer Noemi em nome da igreja. Deus abençoe, obrigado por você ter vindo. Ela que é praticamente a pastora da igreja Sem Teto em São Paulo, uma mulher de Deus, alguém que foi usada por Deus, membro de igreja batista, missionária da igreja batista em Perdizes, e nós louvamos ao Senhor por isso. A Ana esteve aqui em vários momentos de comunicação, falando, convocando, e eu vou pedir que ela dê uma palavra de 30 segundos sobre o que foi. Aqui é assim, se vira nos 30. Eu vou pedir que ela não chame ninguém para dar testemunho, que ela mesma dê o testemunho daquilo como foi o retiro, e assim dê a sua palavra enquanto líder, uma palavra de gratidão. Se você quiser ver o programa, está no quadro de avisos, para você ver o programa que essas mulheres prepararam. As mulheres da nossa igreja são nota 10, meus irmãos. Prepararam um programa, foi feito em gráfica, um material de primeira, e eu quero assim louvar a Deus, porque vale a pena fazer uma coisa boa a serviço do Senhor. Irmãos, eu só tenho que agradecer a Deus no caderno. Só tenho que agradecer a Deus pela realização deste evento. Foi um congresso, foi um retiro, foi um tempo precioso nas mãos do Senhor. Se o congresso tivesse ido 3 pessoas que testemunharam ali, gente muito jovem e gente muito experiente também, para mim teria sido válido irem com 3 pessoas, mas foram pessoas muito preciosas. Hoje de manhã foi um derramamento assim, na presença do Senhor, de uma forma assim inacreditável. A irmã Noemi parece que já nos conhecemos desde sempre, e foi muito bom poder participar ali, contar com a ajuda dos nossos colaboradores, e principalmente assim
todas, mas uma equipe que trabalhou com uma força de gigantes, de leões, de leoninas mesmo. Então, a Deus toda a honra, toda a glória. Obrigada à nossa igreja pelo apoio, na pessoa do pastor Samuel, e a todos que puderam estar cooperando. Foi tão lindo o nosso programa, que as pessoas, que a equipe do hotel que nos serviram, não quiseram apenas ficar com os mimos. Elas pediram para ficar com a programação. É muito bonito, vale a pena servir ao Senhor. Eu estou cansadíssima, mas felicíssima também. Você vai entregar para ela? Queria que a irmã Noemi viesse receber um mimo simbólico. Esse aqui é um mimo simbólico, tá bom? Então não foi possível lá, porque foi muita correria-se no final, mas eu queria que a igreja pudesse aplaudir essa mulher de coração simples e de uma grandiosidade tão grande. Esse aqui é um mimo de mulher. Isso aqui é mimo de mulher. Tudo bem. Só para vocês terem uma ideia, no programa... Fica aí, as duas, para a gente orar agradecendo. Fica aqui, Noêmia. Para você ter uma ideia, no programa das mulheres, isso eu achei mais interessante, elas divulgaram no programa delas, Mulher Cristã se Cuida, Outubro Rosa, Cutuque-se, o exame hoje previne o mal de amanhã. E aqui toda uma divulgação do mês da prevenção do câncer de mama. O retiro das mulheres de nossa igreja é um retiro de consciência social também, não é só um retiro espiritual, porque mulher cristã, ela precisa ser boa mordoma do seu corpo, ter boa mordomia do seu corpo, e nós ali no retiro, graças a Deus pela capacidade, pelo dinamismo da irmã Ana, nós tivemos um retiro bem interlinear, né? Tivemos várias áreas sendo atendidas ali, e Deus com certeza se agradou do tempo que vocês tiveram ali. O banner está aqui do retiro, e esse é um tempo de gratidão ao Senhor. Eu gostaria de orar, porque nós ficamos aqui tantos meses, né, irmãos, pedindo apoio, orando, falando. Então eu queria que a igreja se colocasse em pé, e nós vamos agradecer ao Senhor pela vida da irmã Noemi, pela vida da irmã Ana Melo, pela vida das irmãs que se uniram a Ana para que o Retiro Espiritual de Mulheres 2012 fosse a bênção que foi, e certamente marcando assim a vida de muitas pessoas. Eu vou convidar o nosso irmão Osimar, presidente da igreja do exercício 2012, que esteve no retiro, acompanhando as mulheres. O pastor não pôde estar porque eu fui pregar em Ourinhos, preguei aqui na igreja, fiquei indo e vindo, e o Osimar deu toda a assessoria ali junto com outros irmãos, e aí ele vai agradecer ao Senhor por todo o trabalho realizado no retiro 2012 das mulheres de nossa igreja. Senhor Deus, Pai que está no céu, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor, ó Pai, Deus maravilhoso, tem reservado para nós, ó Pai, momentos agradáveis, tem nos dado a oportunidade, ó Pai, de te servir, e tem nos dado a oportunidade de sentir a tua graça, o teu amor e a misericórdia vinda do Senhor. E isso, Senhor Deus Pai, foi muito nítido durante este final de semana, onde o Senhor nos deu o privilégio de acompanhar ali, Senhor, esta programação feminina, onde as tuas servas estiveram ali, Senhor, esses dias, debaixo da tua graça, debaixo do teu amor, ouvindo, Senhor Deus Pai, a tua serva que trouxe uma palavra vinda do Senhor, ó Pai. Senhor, nós te agradecemos por cada mulher que esteve ali. Ó Senhor, te agradecemos porque, ó Pai, o Senhor é um Deus maravilhoso e tem proporcionado para elas essa oportunidade de ouvirem a tua palavra, de refletirem, Senhor Deus Pai, sobre a questão de ser uma mulher nos tempos de hoje, e não só uma mulher, mas uma mulher crente, Senhor Deus. Te agradeço pela vida da irmã Noemi, Senhor Deus, a tua serva, Senhor, escolhida pelo Senhor, para vir trazer essa palavra ao coração e ao entendimento das mulheres de nossa igreja. Obrigado pela tua serva, pelos testemunhos, ó Pai,
que pude, Senhor Deus Pai, ouvir através da minha esposa, do quanto esta mulher, Senhor Deus Pai, é uma mulher de Deus. Abençoe a vida dela, Senhor, que cada testemunho que foi apresentado ali, Senhor, possa ser, Senhor Deus Pai, despertado no coração de cada uma daquelas mulheres que tiveram presente. Eu te agradeço também, Senhor Deus, pela vida da irmã Ana e toda a equipe que trabalhou para este, Senhor Deus Pai, evento. Obrigado, Senhor, porque as tuas servas se dedicaram, se integraram, Senhor Deus Pai, para que possa fazer a tua vontade. Obrigado por tudo, Senhor, por esse tempo e por esse final de semana maravilhoso que o Senhor proporcionou na vida das mulheres de nossa igreja. Nós oramos, agradecidos, felizes em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, obrigado. As irmãs, coro masculino de nossa igreja cantará A Deus Demos Glória. Logo após o irmão Sérgio trará o momento missionário. Jesus. Irmãos, vamos no nosso momento missionário de hoje, continuando sempre o objetivo dos momentos missionários, é informar a igreja do que anda acontecendo no campo, qual o trabalho dos missionários, desafios, projetos. A gente usa o tempo de missões mundiais para falar um pouco dos projetos de fora, usamos o tempo de missões estaduais para falar um pouco dos projetos do nosso estado e de missões nacionais para você compreender um pouco do que tem sido feito no Brasil em termos de missões. Às vezes você vê a gente falar de junta de missões nacionais, missionários de missões nacionais, enfim, vamos levantar oferta para contribuir com a obra de evangelização do Estado e no Brasil,
E às vezes você fica se perguntando, mas essa oferta vai para onde? Essa oferta é investida onde? É investida em quê? Por isso nós aproveitamos um pouco do momento também para informar você disso e para que você conheça projetos para orar também, para interceder por esses projetos que são feitos. Hoje nós separamos um projeto que já é conhecido dos irmãos. O cenário de puro abandono. Nas cracolândias do Brasil, as drogas são ao mesmo tempo a falsa liberdade e a prisão de centenas de pessoas que perdem família, bens e a própria dignidade. Mas o problema das drogas, que antes parecia não ter solução, teve seus reveses amenizados pela ampliação dos investimentos dos batistas brasileiros através de missões nacionais na área de recuperação de dependentes químicos, assim como as cristolândias, novas comunidades terapêuticas e os centros de formação cristã em várias partes do país. Os resultados obtidos, especialmente com o surgimento das cristolândias, já podem ser vistos inclusive em rede nacional de TV. Emissoras como Record, Globo, Bandeirantes abriram espaço em seus noticiários para as histórias de transformação de ex-dependentes químicos que agora, pela fé, trilham um novo caminho. Bom, transformação da Cracolândia em Cristolândia. O que é isso, né? Para muita gente isso é um sonho, fala assim, impossível. Mas alguém acreditou, foi e está fazendo bonito e está fazendo diferença. Eles deixaram a Cracolândia para o coral da Cristolândia e rodam o Brasil levando a mensagem de que é possível sim se livrar do crack. Um canto de liberdade. Um canto de fé. Esse é o coral da Cristolândia de São Paulo. Há 2 anos, todos esses homens e mulheres viviam nas ruas da Cracolândia em São Paulo. Haviam perdido tudo para a droga. Perderam casa, carro, dinheiro e, acima de tudo, haviam perdido a dignidade. Hoje, eu fico muito feliz que ainda Jesus me deu uma oportunidade pelas orações da minha mãe, que eu estou vivo. A participação de voluntários comprometidos com o reino de Deus é um dos fatores que influenciam no sucesso das Cristolândias. Conhecidos como radicais, são jovens e adultos, membros de igrejas batistas que decidem dedicar um período de suas vidas ao trabalho missionário. Para ser um radical, os voluntários passam por um processo de seleção e capacitação, onde aprendem a lidar com as diversas situações que irão enfrentar nas Cracolândias. Ao fim do treinamento, eles estão prontos para a realização de abordagens nas ruas, bem como nas atividades internas das Cristolândias. Hoje, Missões Nacionais conta com 3 missões batistas Cristolândias, em São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. E em 2012, há uma previsão de inauguração de outras 3, em Vitória, Belo Horizonte e Brasília. Mais ainda, temos muito que fazer nesse desafio. Amém, irmãos? Conhecemos mais um pouco dessa realidade tão próxima a gente. Aqui em Piratininga, os irmãos sabem, inclusive nesse vídeo apareceu em algumas imagens de onde funcionava o seminário teológico e que agora abriga a fase 2 do Centro de Formação de Vida Cristã da Cristolândia em Piratininga. Nós temos em outras cidades do estado de São Paulo, temos a Cristolândia para mulheres em Campinas,
Temos no Rio de Janeiro e em outras cidades aí, inclusive a previsão de instalação. Então, quando ofertamos com missões nacionais, quando contribuímos com missões nacionais, também estamos não apenas levando o Evangelho, mas levando transformação social. É muito interessante pensar que um problema sério, um problema de saúde pública, um problema que os governos têm dificuldade de enfrentar, os batistas brasileiros, através de um trabalho inédito, pioneiro, tem se destacado e feito a diferença, ou seja, levado luz nas trevas. Num Brasil em trevas, os batistas brasileiros têm levado luz. Estamos no meio da nossa campanha segue até o final de novembro. Temos aí já 35% praticamente do nosso alvo alcançado, mas ainda falta a sua parte, falta a sua contribuição para que a gente chegue nos 100%. Da Cristolândia, já temos a notícia boa de que os irmãos já adquiriram a Kombi, as 100 cotas da nossa igreja já foram vendidas, e isso foi mais uma vitória ao longo da nossa campanha, além de outros. Nessa campanha já conseguimos a Kombi, nessa campanha já mandamos a nossa oferta dos cofrinhos para o Lar Batista de Núbia Paulista, mas ainda temos o nosso alvo de R$25 mil para alcançar. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade, irmãos. Obrigado. O salmista no Salmo 103, verso 3, diz assim: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Vamos ter um tempo de intercessão. Nós vamos orar pela vida da nossa igreja, vamos orar pelos nossas dificuldades, ansiedades e lutas. A palavra de Deus diz que a igreja é casa de oração, e nós vamos buscar e clamar a face do Senhor, para que o Senhor alcance as nossas necessidades, a nossa vida com bondade e misericórdia. Você que tem um desejo, motivo, venha até mais perto da mesa, enquanto o irmão Misael ministra a melodia de uma canção. Nós vamos ter um tempo de intercessão. Você tem uma necessidade, quer colocar diante do Senhor, nós vamos orar. Eu vou pedir que a igreja toda abaixe sua fronte em oração, e enquanto isso deixe cada um à vontade de se aproximar para nós orarmos. Vai conversando com o Senhor
pedindo que a graça do Senhor se estenda sobre essas vidas que reconhecem a necessidade do toque de Jesus. Um dia Jesus Cristo usou a seguinte expressão: se creres, verás a glória de Deus. Ver a glória de Deus é ver a manifestação de Deus sobre a vida. E esse tempo aqui, meus irmãos, é um tempo para que você se coloque diante do Senhor com a igreja. A oração da igreja é muito importante, porque é o momento quando a igreja concorda e se une a favor daqueles que precisam do toque da graça do Senhor, em várias áreas da vida, várias circunstâncias, coisas aparentemente pequenas e coisas grandes, coisas complicadas, mas o nosso Deus, que sabe de tudo aquilo que vai na alma e no coração, é o Deus que nessa noite estende as suas mãos com bondade e com misericórdia. Eu vou deixar um tempo você conversar com Jesus, para que você fale a Jesus o que te traz aqui à frente. E se você não veio aqui, aí no seu lugar, agora não converse, não olhe para mim, mas feche os seus olhos e vá conversando com o Senhor. Vá falando, deixe o Espírito do Senhor conduzir esse momento de intercessão. Ó Deus, nós acabamos de ouvir uma canção que nos exortou a manter a confiança. A manter a confiança quando as tempestades batem contra a vida. Manter a confiança quando as dúvidas invadem o coração. Manter a confiança quando a percepção da realidade torna-se algo assustador. Devemos confiar no Senhor. E é por isso que nós, ó Deus, nos unimos com esses irmãos. Porque a tua palavra diz que se dois concordarem na terra com alguma coisa, os céus se abrirão. E nós, como igreja, agora oramos ao Senhor em favor desses queridos irmãos e irmãs e pedimos, Deus, no nome de Jesus, que aquela circunstância que eles colocam diante do teu trono de graças seja nessa noite recebida pelo Senhor. Ó Pai, nós precisamos da condução, da direção, da orientação do Teu Espírito. Precisamos, Senhor Deus, da luz do Senhor para caminhar. Precisamos andar por fé e não por vista. E é por isso que nesta hora, no nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre a vida desses que estão aqui à frente. E o Senhor que conhece as necessidades, meu Deus, necessidades muitas vezes já enraizadas na alma e no coração, necessidades que muitas vezes já colocaram sobre o crente um coração descrente. Por isso nós oramos pedindo que nesta noite, no nome de Jesus,
o Senhor com misericórdia alcance a vida dessas mulheres, mulheres que precisam do Senhor. Alcance a vida desses homens, homens que precisam do Senhor, desses jovens, desses casais. Senhor, são necessidades de toda a sorte. Há irmãos que precisam do toque e da mão do Senhor sobre a enfermidade, para que o Senhor, seja pelo milagre, ou seja sinalizando um caminho da ciência, traga, Senhor Deus, a cura sobre a enfermidade, traga renovo nas forças no tempo da enfermidade. Aqueles que clamam ao Senhor por oportunidades de trabalho, aqueles que clamam ao Senhor por questões emocionais, questões de relacionamento, ó Deus, no nome de Jesus, a Tua palavra diz que se nós crermos, veremos a glória do Senhor. E a nossa oração, ó Deus, é que a glória do Senhor seja vista sobre essas vidas, de maneira que o nome do Senhor Jesus seja reconhecido, percebido e glorificado em toda a terra. Colocamos esses pedidos diante do Senhor, com um coração submisso à Tua direção, com um coração esperançoso, com um coração fortalecido, na certeza de que o Senhor ouve o clamor dos Teus filhos, e na certeza de que o Senhor não só ouve, o Senhor não só se inclina para ouvir, mas na certeza de que o Senhor firma os passos daqueles que estão escorregando no caminho. E é por isso que, no nome de Jesus, pedimos que o Senhor estenda as Tuas mãos nessa noite, com bondade e com misericórdia. É no nome de Jesus que nós oramos e já Te agradecemos. O Senhor tem sido tão bom com a gente. Nós agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito e por tudo aquilo que o Senhor tem planejado fazer por cada um de nós, porque certamente são planos de paz, são planos de esperança, e nós cremos assim e oramos no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus abençoe. Pode voltar ao seu lugar, mas volte confiante, volte com a esperança daquilo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Amém, irmãos? Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber toda a honra, todo o reconhecimento e todo o poder. Vamos cantar ao Senhor. Mas eu gostaria de aqui fazer um pedido. Não gostaria que nós cantássemos apenas porque todo culto cantamos hinos e cantamos cânticos, mas que você transformasse as letras desses cânticos e dos hinos que cantamos, ou das melodias que ouvimos, em uma expressão sua de adoração a Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus gosta de receber a adoração do seu povo. Se coloque em pé e cantemos ao que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber todo o louvor. Cantemos ao Senhor. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Ao que é digno de receber a glória,
de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus, a Jesus. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, pra teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em ti. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor.
nas asas do Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. Irmãos, a que nós oferecêssemos ao Senhor nossos dízimos e ofertas, mas partindo de um outro pensamento. Não daquele pensamento de que se nós não dermos, o Senhor não vai nos abençoar ou vai nos amaldiçoar. Não é essa a nossa teologia. A nossa teologia é entender que nós ofertamos e dizimamos a princípio em resposta a uma atitude de amor de Deus por nós. Se você sente que Deus te amou, que Deus te amou a tal ponto de entregar-se a si mesmo, e você quer que outras pessoas tenham a mesma compreensão que você, entregue seu dízimo, entregue a sua oferta com liberalidade, sem se sentir melhor e nem pior que ninguém, apenas como uma resposta sua a Deus. Então, enquanto nós estivermos cantando, eu vou convidar todos os irmãos. Nessa noite nós vamos fazer assim: as ofertas de hoje nós vamos encaminhar para a nossa campanha de missões nacionais. Se você não veio pensando em ofertar, deixe o seu coração ser desafiado. Será encaminhado para que outras pessoas possam conhecer o poder do amor de Deus. E se você trouxe o seu dízimo, você também aproveite para consagrá-lo ao Senhor. Enquanto nós estivermos cantando essa última canção, vamos ter esse movimento de consagração ao Senhor como uma resposta nossa ao amor de Deus por cada um de nós. Tu és meu rei, eu te amo. Tu és meu rei, eu te adoro. Diante de ti e tudo que sou entrego a ti, meu rei. Tudo que já sonhei a ti eu dou. Tu tens meu coração, eu te amo. Tu és meu rei, eu te amo. Tu és meu rei, eu te adoro. Diante de ti meu rei, tudo que já sonhei a ti eu dou. Tu tens meu coração, eu te amo, amo. Jesus, eu te amo.
pé, mas dinheiro é termômetro de emoção também, né? Então nós vamos fazer assim, eu senti vontade ali no coração de nós orarmos por esta área, porque Jesus nunca condenou o ter dinheiro, Jesus condenou o amor ao dinheiro. Se você consegue não amar o dinheiro, Deus pode colocar recursos nas tuas mãos para que você invista no reino e Ele investe em você. Eu tenho falado à igreja que Deus investe em quem reinveste. Repita comigo: Deus investe em quem reinveste. Se você reinveste o dinheiro que Ele te dá e reinveste no reino, Deus continua te abençoando. Eu queria orar por esse momento. Nós temos áreas profissionais que precisamos colocar diante do Senhor. Gente que precisa de trabalho, de emprego. Eu gosto muito de orar por quem começa um novo empreendimento. Eu vou convidar aqui, ô Clair, vem cá com sua esposa. Ela está aí também? Não? Hoje você veio sozinho, vou chamar você na frente, rapaz. O Clair começou um novo empreendimento. Vem cá, Ocimar e Célia, que estão numa fase de transição. O Oclair começou um empreendimento na área de locação de brinquedos para festa. Ele trabalhou quantos anos na Garoto? 21. Trabalhou 21 anos na Garoto. Era representante supervisor de vendas na Garoto e saiu e decidiu montar um empreendimento de locação de brinquedos para festa. O Oclair é um homem de Jesus, só falta batizar. Ele tem medo de água, porque ele não quer molhar o cabelo. Falei para ele: rapaz, você não quer molhar a chapinha, irmãos, é um problema sério, né? Qual, né? Mas é um homem de Deus, é um homem crente, e precisa da bênção do Senhor. O irmão Ocimar passa por uma transição na área profissional. Irmãos, quantos que estão aqui e tem nesta noite, Aniel, vem cá, você que já é um homem aposentado, teve uma vida profissional de sucesso, né? Foi delegado em nossa cidade, foi dizimista fiel, é um exemplo nessa área. Ele vai orar por todos aqueles que têm uma necessidade nesta área financeira. Eu sei que alguns já vieram aqui à frente, mas todos, se você tem uma área profissional e quer colocar diante do Senhor, vem cá perto da gente, vamos aproveitar esse momento de intercessão. Se há mais alguém, talvez você esteja precisando de um emprego, ou esteja montando um negócio, nós vamos pedir a bênção de Jesus, né? Para que ele não seja o sócio. Tem gente que fala assim: Jesus é meu sócio. Que sócio, coisa nenhuma. Ele é o dono. Nós somos o funcionário, talvez de alto escalão do negócio que é dele, né? Nós vamos orar. Sabe para quê? Deus quer te abençoar para que você abençoe a obra do reino. Deus quer te abençoar para que você invista em missões, para que você dê dinheiro para missões, para que a gente consiga mandar muita gente para o céu. Amém, igreja? Deus quer abençoar. E Ele vai abençoar, para glorificar o nome dEle, apenas isso, para que a gente saiba que o Senhor é Deus. Então Deus vai abençoar esse negócio que o Clair está abrindo, vai abençoar a vida do Ocimar e da Célia, que estão no processo de transição de emprego, vai abençoar os jovens que estão começando, aqueles que querem uma oportunidade de trabalho. Vem cá, filho, nós oramos pelo seu negócio que começou, né? Esse aqui montou uma empresa de prestação de serviço. Como é que é o nome? Super House. E a esposa está pedindo o marido de volta, né? Está trabalhando tanto que agora Deus está abençoando tanto. E depois que nós clamamos ao Senhor aqui, né, as coisas começaram a se direcionar. Deus tem honrado. Deus tem honrado. Você crê nisso, irmãos? Você crê que o seu dinheiro é de Jesus, sua vida é de Jesus? E por que eu convidei o Aniel para orar? Não porque ele seja melhor do que vocês, e nem eu sou melhor do que ninguém. Sabe por quê? Porque há uma experiência de vida. Trabalhou a vida toda, estudou, foi professor na IT, foi delegado na nossa cidade, crente em Jesus, dizimista, ofertante, tem uma experiência de vida. E eu vou pedir que ele seja o intercessor por esta área, para que Deus abençoe os projetos. E que quando Deus começar a encher teu bolso, não se esqueça de encher o bolso dos outros, da presença de Deus. Não deixe de investir em missões, para que esta igreja seja, se possível, um modelo de igreja missionária na nossa cidade e na nossa nação. Deus quer usar isso para glorificar o nome dele. Vamos orar.
Senhor nosso Deus, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Pai, quero nesta noite agradecer, teu Deus, do fundo do coração, porque ainda bem jovenzinho, na minha adolescência, Senhor, tive líderes nesta igreja que me ensinaram o valor de entregar tudo a Deus e confiar. Deus, a resposta na minha vida, Deus, foi além das minhas expectativas, Pai. E não sei como te agradecer, Deus, mas eu gostaria que nesta noite, cada irmão que está aqui à frente, Senhor, pudesse estar confiando em Ti. Ó Deus, que abrisse realmente sua mente, seu coração, para que o Senhor fizesse a obra de livramento, Senhor, nesta área, que é a área do dinheiro e do patrimônio, Pai. Que eles não pensem no dinheiro nem no patrimônio, Senhor, mas pensem em estar ligados ao Teu nome e ao Teu reino, Deus. Porque as consequências, ó Deus, temos certeza absoluta, Deus, serão maravilhosas na vida de cada um. É árduo o caminho, Senhor. Muitas tentações vêm quando ganhamos alguma coisa, principalmente quando ganhamos algo um pouco além do que estamos acostumados. Pai, a tentação de nós sonegarmos, de nós não darmos, de nós ficarmos com aquela parte que te pertence, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Ajuda cada irmão desta igreja, não só os que estão à frente, mas aqueles que estão aqui participando deste culto. Ó Deus, que possam sentir-se tocados pela unção do Teu Espírito Santo, Senhor, para o benefício pessoal de cada um, suas famílias, ó Deus, e benefício do Teu reino. Deus, faça oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Sem acompanhamento. Eu te amo, amo, Jesus, eu te amo, amo, Jesus, meu Rei. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos, viu? Já colocamos a vida dos irmãos diante do Senhor. Vamos ouvir o canto coral, preparando o nosso coração também para o momento da palavra.
Hoje pela manhã, irmãos, eu comecei com uma série de 2 mensagens, manhã e noite, sobre a linguagem divina do perdão. E eu confesso aos irmãos que Deus vai além daquilo que a gente pede e espera. Pela manhã, eu desejava fazer uma introdução usando o texto de Mateus 18. E a introdução virou 40 minutos. O texto de Mateus 18, que não é o texto que eu vou usar agora, nos levou pelo caminho da linguagem usada, da linguagem do perdão, como uma revelação do perdão que recebemos de Deus, a linguagem do perdão como uma linguagem da comunidade cristã e a linguagem do perdão como uma linguagem libertadora. O texto de Mateus 18 nos levou a pensar sobre a comunidade messiânica, ou seja, a comunidade do Messias. A diferença que há na maneira de nós procedermos na comunidade cristã em relação à sociedade. E quando se fala em perdão, me veio ao coração, enquanto preparava as mensagens, o conceito da linguagem. Irmãos, toda cultura tem a sua linguagem própria. E há no reino de Deus algumas linguagens que eu considero como linguagens divinas. Por exemplo, não só existe no reino a linguagem do perdão, porque o perdão é divino. A sociedade fala sobre vingança. Ela pode não falar, mas ela incentiva o velho paradigma do olho por olho, dente por dente. No reino de Deus existe a linguagem da vida, da esperança, a linguagem da salvação. São linguagens do reino, a linguagem do amor, a linguagem da oportunidade. São linguagens do reino. E é interessante que quando nós pensamos em reino de Deus, meus irmãos, nós não podemos esquecer que nós lidamos com uma cultura diferente da cultura vigente na sociedade. O grande desafio para nós é entender essa questão do perdão. A linguagem de Deus é a linguagem do perdão. Pela manhã, usamos Mateus 18 apontando a maneira como Jesus apresenta o reino do Messias como um lugar, uma comunidade na qual devemos nos comportar e nos envolver com um coração de criança. Devemos nos envolver preocupados com os outros. Devemos nos preocupar com a ovelha perdida, porque no reino de Deus todas as ovelhas têm igual valor. E devemos pensar que no reino de Deus o importante são os relacionamentos. O ritual dominical para Deus não faz sentido nenhum se não for produto de relacionamento com Deus e com o próximo. E aí mapeamos todo o conceito da linguagem divina do perdão, passando por Mateus 18, entendendo de que a linguagem do perdão é uma linguagem que revela a nossa compreensão do perdão que recebemos, é uma linguagem comunitária da comunidade cristã e é uma linguagem que liberta. Agora à noite eu quero pensar com você em João capítulo 8, de 1 a 11, o texto que nos traz o relato, segundo alguns estudiosos, um relato que não aparece nos manuscritos mais antigos, mas um relato
que circulava na igreja e na comunidade cristã no tempo do cumprimento e da formação do cânon sagrado. Alguns intérpretes, eles não gostam de considerar esse texto, mas esse texto é um testemunho da experiência de uma mulher, e é um texto que apresenta uma mudança radical, meus irmãos, radical, de paradigma, de uma forma de pensar. E a nossa linguagem, ela manifesta a nossa cultura, a nossa maneira de pensar, aquilo que há no nosso coração. E o texto de João 8, de 1 a 11, nos levará por um caminho interessante. Nos levará a pensar em 4 áreas ligadas ao pecado, 4 áreas que Deus não tem interesse. 4 áreas ligadas ao pecado de que Deus não se interessa. O texto de João 8, de 1 a 11, que traz a experiência de uma mulher que foi pega em adultério, nos faz caminhar pelo caminho da linguagem divina do perdão. Deus quer falar conosco usando a linguagem do perdão, demonstrando a sua maravilhosa graça, graça que restaura o coração e transforma a vida. E nós, como igreja de Jesus, crentes em Jesus, precisamos entender a dinâmica do coração de Deus. E um dos textos e uma das experiências que mais revela o coração de Deus sobre a questão do pecado, a experiência da mulher que foi levada até Jesus porque havia sido pega em ato de pecado. E olhando para essa história, meus irmãos, eu percebi aqui que existem algumas coisas que Deus não se interessa muito e nós nos interessamos demais. Eu queria chamar a sua atenção para isso. Durante a semana os núcleos vão conversar sobre isso. Isso pode mudar a igreja radicalmente, meus irmãos. Pode mudar a vida radicalmente. Por isso eu queria chamar a sua atenção. E eu vou tentar ser bem específico em algumas questões e objetivo, para que você leve para casa esse sentimento. Existem coisas que nós nos interessamos demais e Deus não se interessa tanto assim. 4 áreas ligadas ao pecado que Deus demonstra nesta atitude de Jesus um certo desinteresse. E coisas que a igreja se interessa demais. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Pela manhã cedo, voltou ao templo, e todo o povo vinha ter com ele, e Jesus, sentando-se, ensinava o povo. Então os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio do lugar onde Jesus estava, no meio da multidão, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem do que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas como insistissem em perguntar-lhe, ergueu-se e disse-lhes: Aquele dentre vós que está sem pecado, começa a tirar a pedra então. E tornando a reclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, falaram saindo um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. E aí ficou só Jesus e a mulher ali em pé,
Então, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, senão a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: pois é, nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Irmãos, eu me preocupo um pouco com a crítica textual, que tenta pelo movimento da teologia tirar alguns textos que são complicados para a nossa mente, desconsiderar alguns raciocínios de Deus, achar que Deus raciocina como nós raciocinamos, e principalmente como nós igreja, e mais especificamente como nós igreja batista. A gente acha, ou nós achamos muitas vezes, que Deus é batista, então ele pensa como os batistas, porque se Deus fosse assembleiano, ele pensaria como os assembleianos. Se Deus fosse presbiteriano, ele pensaria como os presbiterianos. E nós vamos formatando a maneira de Deus pensar, e aí é que nós perdemos o bonde da história. Quando nós lemos esse texto, nós encontramos nele a linguagem divina do perdão. É Jesus usando a linguagem do perdão. E nós temos dificuldade como igreja de usar a linguagem do perdão, porque nós não entendemos o perdão. Por isso que pela manhã, usando Mateus 18, eu afirmei que nós precisamos começar entendendo o perdão que nós recebemos, citando a parábola do servo incompassivo, que não entendeu o perdão que havia recebido. Até porque na nossa mentalidade, algumas coisas são inadmissíveis, e aí nós não paramos para pensar. Nós não queremos pensar na possibilidade do perdão, porque achamos que o perdão é leniente. Achamos que o perdão deixa as coisas irem com muita facilidade. Achamos que se pregarmos sobre o perdão, as pessoas vão se tornar dependentes do pecado para que possam ser perdoadas. Não queremos nem citar o texto de Romanos, quando o apóstolo Paulo diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E numa interpretação errada sobre o texto sagrado, nós afirmamos e dizemos muitas vezes que ali Paulo está falando sobre os pecados, e ele não fala sobre os pecados, ele fala sobre o pecado. Onde abundou o nosso distanciamento de Deus, a nossa negligência para com Deus, a nossa rejeição do Espírito Santo, onde abundou o pecado da humanidade a ponto de matar a humanidade, levando essa humanidade para longe de Deus, ali superabundou a graça de Deus, trazendo salvação a todos os homens. Nesse texto, meus irmãos, eu vejo, encontro 4 áreas de desinteresse de Deus, porque na linguagem, a linguagem é reveladora, e é por isso que eu acho bonito e gosto do Evangelho. A primeira área de desinteresse de Deus, Deus se desinteressa, não demonstra interesse em primeiro lugar pela condenação de ninguém. A fala de Jesus diz isso. Deus não tem interesse em condenar, não é interesse de Deus. E parece que a nossa mentalidade católica nos fez ver Deus como um ancião, um rei sentado no trono, um Deus punitivo, um Deus que depende das nossas penitências, um Deus irado, um Deus que, se nós não confessarmos os nossos pecados ao sacerdote todo dia, se nós não pagarmos as nossas penitências, Deus vai pesar a mão sobre a nossa geração, sobre a nossa vida, e nós passamos a olhar para Deus como um Deus de condenação. Mas Deus não tem interesse em condenar ninguém. Não é negócio de Deus condenar ninguém. Não há interesse no coração de Deus de condenar o ser humano, a sua criatura. Deus ama tanto a sua criatura, que diz o texto que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é demonstrar interesse pelas pessoas. Deus não quer que ninguém se perca, diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 2,4, quando ele diz que ele não deseja que nenhuma só alma se perca. Irmãos, nós temos aqui, no versículo 10 e no versículo 11, Jesus ergue
os seus olhos, e quando ele não vê ninguém, ele olha e vê só a mulher e diz assim: interessante, mulher, cadê aquele monte de homem violento que estava aqui te condenando? E Jesus faz a seguinte pergunta para ela: ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor. Ele disse: pois é, eu também não. Quando Jesus diz: pois é, eu também não, Jesus está declarando o seu desinteresse em condenar as pessoas. Jesus, quando veio, Jesus diz aqui no texto sagrado que as pessoas se tornaram amantes das trevas, as pessoas desejaram mais as trevas, e ele diz que ele veio para salvar e ele não veio para condenar. Porque diz o versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Meus queridos irmãos, Deus não tem nenhum interesse na condenação de ninguém. Nenhum interesse. E quando Jesus Cristo olha para aquela mulher e diz: alguém te condenou? Não, então também não vou te condenar. Jesus estava demonstrando que no coração de Deus, o interesse de Deus é salvar, é perdoar, é ressuscitar. O interesse de Deus não é condenar, mas, meus irmãos, me preocupa a igreja, que muitas vezes a igreja ela é pronta em condenar, e ela não é pronta em absolver. Nós temos uma carência muito grande de condenar os outros, quase que como uma justificativa dos nossos próprios pecados. Nós somos prontos em condenar. E eu fico olhando para Jesus nesse texto e pensando assim: interessante, Jesus tinha uma grande oportunidade de falar assim: gente, o negócio é o seguinte, vamos condenar logo essa mulher, porque se eu condenar essa mulher, eu vou validar tudo que está no Velho Testamento. E ele diz: não vou condenar. Sabe por que eu não vou condenar? Porque não é meu interesse em condenar, eu não vim para condenar. E se Jesus Cristo, que é o nosso Jesus, nosso Senhor, não veio para condenar, não é função da igreja condenar e mandar ninguém para o inferno. É função da igreja salvar, é função da igreja libertar e perdoar. A palavra perdão, segundo você tem no seu boletim, na pastoral, a palavra perdão traz esse conceito de cobrir, de libertar, de deixar passar, de dar a oportunidade a ir adiante, de trazer salvação e libertação. Isto é perdoar, não é condenar. Jesus usa a linguagem do perdão porque Jesus expressa o desinteresse de Deus em condenar. Então, se você é um grande pecador e se sente um grande pecador, você pode dizer ao seu coração: Deus não quer me condenar. Talvez você tenha errado muito na sua vida, Deus não quer te condenar, não é interesse dele. Ele mandou seu filho subiu na cruz do Calvário, morreu, ressuscitou, passou por toda a sua experiência de vida na terra, trazendo até uma certa vergonha a princípio. Para quê? Para condenar? Não, foi para salvar, porque Deus não tem interesse em condenar ninguém. A segunda área de desinteresse de Deus, que eu olho para esse texto, área que está ligada ao pecado, meus irmãos, é o desinteresse de Deus na área da especulação do pecado. Nós temos aqui um momento quando a mulher é apresentada a Jesus, e Jesus não faz uma pergunta sequer do motivo. Filha, o que te motivou a pecar? Não, sabe o que é? Eu estava assim, e tentando formar todo um raciocínio de justificativa para o pecado. Não, Jesus não fez isso. Jesus demonstrou o desinteresse de Deus de lidar com as nossas causas, de lidar com os nossos motivos. Ele olha para trás e ele sabe que, independentemente dos nossos motivos, sejam eles justificados ou não, para ele não interessa. O ser humano já pecou contra ele e ele quer salvar. Geralmente, quando alguém peca, a primeira pergunta que a gente faz na mente, no coração, é: vem cá, por que essa pessoa fez isso? Mas se o meu Deus não pergunta, por que eu tenho que perguntar?
Se Jesus naquele momento demonstra o desinteresse pela causa, porque ele sabe que o pecado, quando invade a vida, pecado é rebeldia, independentemente dos motivos, independentemente das causas, pecado é rebeldia contra os mandamentos do Senhor. O problema é que a nossa sociedade é a sociedade das justificativas. E nas nossas justificativas nós apresentamos as nossas causas, os nossos motivos. E é interessante nós percebemos que o que Jesus faz é pegar a mente daqueles religiosos e dar uma torcida na mente deles, porque na mente daqueles religiosos, aquela mulher vivia uma sucessão de causas e efeitos. O pensamento do Velho Testamento é um pensamento totalmente linear, causa e efeito, e aqui ela pecou, e ali ela vai ter a consequência, ela pecou, ela vai ter que ser amaldiçoada, ela pecou, ela vai ter que ser condenada, e Jesus quebra essa sequência quando ele nem pergunta sobre o que levou ela a pecar. Na linguagem divina do perdão, nós não contamos com a especulação. Terceira área ligada ao pecado, que nós encontramos o desinteresse de Deus. E aqui eu acho muito interessante porque Jesus demonstrou que Deus, na linguagem do perdão, não se interessa, não tem interesse pela categorização do pecado. Deus não se interessa pela condenação, pela especulação e muito menos pela categorização do pecado. Nós temos o versículo 7, Jesus dá uma palavra àqueles religiosos e ele diz o seguinte: olha, aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. Irmãos, o que Jesus está fazendo? Sabe o que Jesus faz? Jesus quebra o conceito de categoria. Jesus quebra o conceito de grau de pecado. Jesus quebra o conceito do tipo de pecado. Jesus quebra o conceito do tamanho do pecado. Jesus apenas diz: se alguém dentre vocês, homens, não tem pecado, não há nenhum pecado na vida de vocês, então comecem atirando as pedras. Sabe o que Jesus faz? Jesus iguala todos os pecados. Nós categorizamos, Deus não categoriza. Deus não coloca os pecados em categorias, grande e pequeno, forte e fraco, bonito e feio. Ele não faz isso. E quando Jesus diz àqueles homens: aquele dentre vós que não tem pecado, atire a primeira pedra, sabe o que ele faz? Ele está dizendo que na linguagem do perdão não existe categoria. Olha, se fosse apenas isto eu perdoaria, mas isto eu não perdoo. Sabe o que Jesus faz com a gente? Ele diz para a gente que todos os pecados eles têm igual valor. E todos os pecados merecem perdão, desde que arrependido e confessado. Mas meus queridos, uma coisa que me intrigou nesse texto, eu não sei o que você pensa, mas eu fiquei um pouco intrigado com algo que o texto não registra. Diz o texto que Jesus conversa com a mulher, mas em nenhum momento a mulher pede perdão pelo pecado. Sabe o que isso significa? Significa que o perdão já está à disposição. Jesus ensina para os fariseus que o perdão, ele já está à disposição de todo mundo. Ele é o perdão em vida. Ele é a linguagem de Deus do perdão. Ele simplesmente olha para aquela mulher e diz assim: mulher, alguém te condenou? A mulher diz não. Ele não pergunta para ela: mas você se arrepende, filho, do seu pecado? Ele não faz uma sabatina com a mulher para ver se ela se arrepende. Ele vira para ela e diz assim: eu vou demonstrar para você, filha, que o perdão está dado.
E quando ele diz, vai, não peques mais, e ela sai da presença de Jesus, ali foi a declaração de que ela recebe o perdão de Deus, porque ela confia, ela acredita, ela não pula aos pés de Jesus e diz, mas Senhor me perdoa, não, mas eu já te perdoei, filha, Senhor me perdoa, mas eu já te perdoei, Senhor me perdoa, se você ficar aqui eu não vou perdoar mais. Ela pega o perdão de Jesus e sai da presença de Jesus, porque Jesus não fica tentando com ela ali categorizar as coisas. Ele apenas diz para ela, vá filha e não peques mais. Deus não se interessa pela condenação, pela especulação, pela categorização, e Deus não se interessa pela perpetuação. Sabe por quê? Quando Jesus diz para ela, nem eu te condeno, vai-te e não peques mais, Jesus está dizendo que o perdão liberta e liberta para uma nova vida. Jesus não deixa que aquela mulher se torne estigmatizada. Ela não é mais uma mulher, agora ela é uma adúltera. Jesus não faz isso. O que Jesus faz? Jesus apenas diz para ela, mulher. Como para todas as outras ele sempre disse, mulher. Vá e continue a viver, mas não faça isso outra vez. Essa é a linguagem do perdão. O perdão, ele traz em si esta linguagem de Deus, de um Deus que não tem interesse nenhum em condenar, de um Deus que não tem interesse em ficar especulando as causas e os motivos dos nossos pecados, em um Deus que não tem interesse em categorizar os nossos pecados em grau, tipo e tamanho, em um Deus que não tem interesse em perpetuar os nossos pecados, nos estigmatizando, colocando sobre nós uma marca como colocou em Caim. Em Cristo, meus irmãos, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele tira a marca de Caim de nós. Ele liberta a nossa vida e nos libera para um novo tempo, nos dando esperança e nos dando salvação. Esse é o grande desafio para nós. O perdão é uma das linguagens divinas que precisamos usar como crentes, porque Deus quer falar conosco usando essa linguagem, para que, em entendendo o perdão de Deus, possamos levar esta linguagem às outras pessoas e perdoar aqueles que nos ofenderam, para que a sociedade veja na igreja como é viver a linguagem divina do perdão. Se você se sente um grande pecador, alguém que tem cometido os seus deslizes na vida, eu quero dizer 4 coisas a você. Deus não tem interesse em te condenar. Deus quer te salvar. Por isso que Ele mandou Jesus Cristo para perdoar os seus pecados. Deus não tem interesse nas causas e nos motivos que levaram você ao pecado. Deus não tem interesse em categorizar o seu pecado como pequeno ou grande. Deus não tem interesse em marcar você com a marca de Caim, estigmatizar você pelo seu pecado, mas Deus quer que você tenha vida e vida em abundância, partindo do momento em que você receber e aceitar o perdão de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Se Deus falou com você, feche os seus olhos. A linguagem de Deus é a linguagem do perdão. A linguagem de Deus não é a linguagem da condenação, da especulação, da categorização, da perpetuação, mas é a linguagem do perdão que nos libera para uma nova vida, do perdão que restaura, do perdão que nos faz prosseguir, pois Deus não quer que vivamos presos pelos nossos próprios pecados.
Mas Ele quer que, como diz o sentido bíblico da palavra, Ele quer nos deixar passar, Ele quer cancelar, Ele quer isentar, Ele quer soltar, Ele não quer levar em conta o que fizemos, Ele quer nos deixar ir sem castigo, desde que aceitemos o perdão de Deus derramado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele quer que tenhamos vida e vida em abundância. Para que você não precise se expor, para que você não precise se manifestar, eu apenas vou pedir que você, nesta hora, ore ao Senhor e diga: Senhor Deus, obrigado, porque quando o Senhor fala comigo, o Senhor usa a linguagem do perdão. Quando o Senhor fala comigo, o Senhor usa esta linguagem de vida e de esperança. Quando o Senhor fala comigo, o Senhor usa a linguagem das novas oportunidades dadas por Deus. Você pode dizer assim: Senhor, no nome de Jesus, eu recebo o teu perdão. Eu creio que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele não só me trouxe oportunidade de salvação, mas Ele me trouxe oportunidade de, através do sacrifício dEle, receber perdão para os pecados que tenho cometido, para os pecados que cometi, sejam eles pequenos ou grandes, que dentro das minhas categorizações, reconheço que são pecados, e nessa noite eu peço que o Senhor me perdoe, e o Senhor me ajude a viver sem esses pecados. Apenas ore, declarando isso ao Senhor. Pai, obrigado porque nós somos produto desta linguagem. Nós somos produtos da linguagem do perdão. Porque quando o Senhor fala com a gente, mesmo que, ó Deus, a tua fala muitas vezes seja dura, o Senhor sempre está desejoso de salvar e nunca de condenar. E é por isso que nessa noite, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos ensine como igreja a vivermos a desenvolvermos esta linguagem, que a nossa fala, Senhor, de uns para com os outros, que a nossa fala, Senhor Deus, manifeste esses desinteresses também, que nós não estejamos nunca interessados em condenar ninguém, que nós não estejamos nunca interessados em especular sobre o pecado dos outros, que nós nunca estejamos interessados em categorizar os pecados, achando que tem gente que peca menos e gente que peca mais. Nós somos todos pecadores miseráveis, dependentes da tua graça, pois se não for a tua misericórdia, Senhor, quem nós seríamos? Que a nossa fala demonstre, Senhor Deus, que nós não tentamos justificar os nossos pecados categorizando o pecado dos outros. Ah, meu Deus, que a nossa fala também não expresse esta mania de perpetuar a marca dos outros, para que a nossa vida também não seja marcada por essa perpetuação e por esses estigmas. Abençoa-nos, Senhor Deus. Abençoa aqueles que nessa noite pedem o teu perdão, para que haja purificação, para que haja libertação e o começo de um novo tempo na tua presença. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, amém. Vamos colocar em pé, irmãos. Eu vou chamar o Misael, vem cá, os meninos que estiverem por aí. A segunda canção que nós cantamos, ela fala um pouco sobre
esse nosso momento. Esse momento de reviver e repensar aquilo que temos diante do Senhor. Deus quer usar com a gente a linguagem do perdão. E eu quero deixar aqui hoje o grande desafio, meus irmãos, de nós usarmos dentro da igreja e na vivência cristã esta linguagem, a linguagem divina do perdão. Que você ajude o outro a perdoar e assim possamos glorificar o nome daquele que expressou por cada um de nós esta bendita linguagem, a linguagem do Senhor. Senhor, eis-me aqui. A segunda canção. Pode ir? Só um teclado, por favor. Vamos começar como um grande coral. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça. Encontrei em ti. Fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Solte sua voz e declara isso junto a ti. Junto a ti, teu amor me envolve. Espero em ti, Senhor, e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Face a face quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em ti. Vem renovar minha mente inteira. No poder do teu amor, levante suas mãos aos céus e diga: junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra teu lado. Subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo
Confirma, Senhor Deus, esse nosso desejo de estarmos junto a Ti. E queremos estar junto a Ti porque sabemos que a Tua linguagem é a linguagem do perdão. Sabemos que o Senhor não nos empurra para longe. Sabemos que o Senhor não vira as costas para nós. Sabemos que em Cristo Jesus o Senhor nos traz para perto. Quando confiamos em Jesus, dependemos de Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos ao Senhor os nossos pecados, o Senhor nos mantém perto do Senhor. E é por isso que nós nos alegramos, porque ouvimos o som da linguagem do Senhor, a linguagem do perdão, e nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. A igreja pode sentar, coral da igreja cantará mais uma canção.
Amém, irmãos? Eu me belisquei ali, eu queria saber se eu estava vivo ou se eu já estava no céu. Mas eu descobri que eu estou vivo. Amanhã é segunda-feira, não tem jeito, a gente começa tudo de novo. Que bom que você veio, você que nos visitou, volte sempre, está conosco no nosso ato de adoração, tá bom? Eu vou chamar as mulheres para despedir nosso momento de culto. Todas as irmãs que foram no retiro, venham cá que vocês vão cantar a música que vocês aprenderam lá, cantaram lá. E nós vamos encerrar com esse momento, agradecendo a Deus. Coral de homens representa aí essa força masculina, e as mulheres a força feminina, e elas vão ficar dali para poder você se alegrar com elas, com essa última canção. Enquanto elas se preparam, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe você que veio nessa noite nos visitar. Volte sempre, nos dando assim a alegria da sua presença. Isso aí, Ocimar. Isso aí, preparando o ambiente para a mulherada. Essa música que elas vão cantar foi a música tema do congresso. Enquanto elas se preparam lá, os demais núcleos de vida, você tem tudo bem aí, mas tá uma certa Ave Maria aí. Ó, deixa eu falar uma coisa. Os núcleos estão no boletim. Tem um núcleo que não saiu no boletim, mas para que você não perca, irmão Luiz e irmã Iara, estão aí? Não. Então, o núcleo Bela Vista acontecerá na próxima semana, na casa do Luiz da Iara. Nós também queremos deixar aqui um abraço para a Vera e para o Valdemir, que estão nos assistindo nesta hora lá de Joanesburgo, na África do Sul. Deus abençoe vocês aí. E a Vera ficou hospedada e esteve um tempo na casa dos missionários, Joel e a esposa, que foi um missionário que eu estive na casa deles, jantando com eles lá na África do Sul. Então receba o nosso abraço. Deus abençoe vocês aí também. Vocês também, quando nós levantarmos para orar, vocês se levantam também e orem com a gente. As irmãs que participaram do retiro vão cantar essa canção, e logo após essa canção nós vamos receber a bênção e vamos voltar para casa para mais uma semana abençoada na presença do Senhor, tá bom? Vamos ouvir. Só um minutinho, irmãos. É tudo uma questão de botão. Tem uns 350 botões naquela mesa lá. Cada botão 1 minuto. Só falta o som, mas eles vão conseguir. Agora vai.
Amém, irmãos? Nossa, salva de palmas bem forte aí, as mulheres. Parabéns, pode ficar aí, nós vamos orar. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora revelada na pessoa de Jesus Cristo e as santas consolações do Espírito Santo de Deus, presentes estejam e presentes permaneçam com todo esse povo aqui reunido, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor Deus. Amém. Um abraço a quem está do seu lado. Deus a todos abençoe.